Gente, então, bom dia. Como já foi dito pela Cássia, eu sou a Juliana, minha dupla também se chama Juliana. A nossa pesquisa faz parte do projeto de pesquisa e ensino a abordagem multissensorial no ensino e aprendizagem de leitura, escrita acadêmica e língua inglesa. E a gente recebeu a orientação da professora Fabiana e da professora Jaqueline. Pode passar. O tema da nossa pesquisa é a motivação no desenvolvimento cognitivo de habilidades multissensoriais para o ensino de língua estrangeira. Pode passar. Ai, desculpa, o meu microfone demora para ligar. Mais um breve resumo da nossa apresentação. Basicamente, a gente vai falar a introdução, né, do nosso trabalho, os principais conceitos que a gente está usando, os nossos objetivos, qual metodologia que a gente usou, as implicações pedagógicas do nosso trabalho e os nossos agradecimentos e referências. Vou falar um pouquinho agora da introdução. A motivação, ela é parte fundamental do processo de aquisição de segunda língua, por conta da capacidade que ela tem de potencializar habilidades cognitivas que são necessárias para o aprendizado. E por conta disso, o professor tem que ter sempre em mente que ele precisa buscar métodos de ensino que possibilitem que o aprendiz se sinta-se motivado e permaneça ativo no processo, e que a abordagem multissensorial de ensino de línguas apresenta um grande potencial para isso. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem multissensorial, que o Léo e a Amy já comentaram um pouco antes, né? A gente faz parte do mesmo grupo. Mas, basicamente, o que é a abordagem multissensorial, né? A gente, nas nossas aulas, nas nossas práticas, em cima da abordagem, a gente sempre foca em usar diversos estímulos sensoriais. Então, tipo, visão, olfato, paladar, os movimentos corporais. Então, a gente sempre combina esses elementos, 2 ou mais elementos como esses, para justamente que o aluno tenha uma otimização ali na retenção do conteúdo, né? Porque justamente, além do cérebro estar mais ativo, né, mais áreas do cérebro estarem ativas naquele momento, a gente também vai estar contemplando todos os estilos de aprendizagem. Então, por exemplo, a gente mesmo, né, quando a gente está nas aulas, a gente tem aquela aula que a gente gosta mais porque o professor usa elementos visuais, ou porque o professor dá trabalhos, manuais para a gente fazer. Isso tudo são os nossos estilos de aprendizagem, né? São as formas como a gente aprende melhor. E isso também evita que fique só naquela aula clássica, né? Que a gente só fica sentado escutando, porque nem todo aluno aprende só pela audição. Então, dessa forma, a gente consegue contemplar todo mundo. A gente também diz que a abordagem multissensorial ela é sequencial, sistemática, explícita e individualizada. Então, isso significa que, primeiramente, né, o conteúdo ele vai ser sempre passado do conceito mais básico, mais simples, até a gente ir gradualmente evoluindo, para que nenhum aluno fique para trás, né? Então, um outro exemplo pessoal, geralmente quem faz letras não tem muita habilidade de matemática, né? Eu sou assim, pelo menos. E isso acontece justamente porque a gente tem uma deficiência lá na matemática básica, né? E aí a gente não aprendeu aquilo, a gente não evolui mais. Então, se você for ver, geralmente quem não tem muita habilidade matemática, o problema está lá no começo. Então, por isso que aqui a instrução é do mais básico até e do mais avançado. Que mais? A questão ali do individualizado, né? Justamente como eu falei, da questão dos estilos de aprendizagem. Então, a gente sempre vai focar exatamente no que o aluno precisa, qual que é a necessidade pessoal dele, qual que é o estilo que ele aprende. Isso acontece muito porque a abordagem multissensorial ela é mais utilizada, assim, na sua raiz, digamos assim, para alunos que têm deficiência de aprendizagem de primeira língua mesmo, na língua materna, em inglês. Então, por isso que ela tem toda essa questão de ser individualizada, de ser sistemática. A instrução é explícita, então ele não vai aprender de forma indutiva. E aqui a gente traz também a questão da aula temática,
porque nós professores de inglês ou de línguas, a gente usa, né, a abordagem multissensorial o tempo todo, só que a gente não tem é, esse material, né, essa teoria por trás, a gente só usa. Mas a gente também incorpora essa questão das aulas temáticas, e isso tem tudo a ver com a motivação que a gente vai falar, porque a aula temática, por si só, ela já motiva o aluno a continuar, né? O aluno, ele se vê no que ele está aprendendo, ele entende melhor, ele sabe contribuir, porque ele já tem conhecimento prévio. Então, por isso, a importância da aula tematizada dentro da abordagem. Pode passar. O Dornia, ele é um dos teóricos que a gente vai usar como referência na nossa pesquisa. E ele entende a motivação como responsável por determinar o porquê do indivíduo ter decidido fazer algo, por quanto tempo ele vai sustentar essa prática e o quão empenhado ele vai estar para progredir. Pode passar. Em relação à cognição, a Matlin fala que ela é encarregada da descrição das atividades mentais que envolvem o processo de aquisição de conhecimento. E no livro que a gente está usando para fundamentar nossa pesquisa, ela diz que a cognição inclui um processo muito amplo de processos mentais e que eles operam a cada vez que a gente adquirir alguma nova informação. E a abordagem cognitiva, muitas vezes, ela é confundida com o behaviorismo ou a psicodinâmica. E a diferença é que o behaviorismo foca nos comportamentos observáveis e a psicodinâmica nas emoções inconscientes. Então, o objetivo dessas duas abordagens é descrever o comportamento e as emoções. Nenhuma delas vai descrever o processo cognitivo em si, porque isso é da área da abordagem cognitiva. Pode passar. Bom, dito isso, os objetivos principais ali do nosso trabalho. O primeiro deles é investigar justamente de que forma que essas estratégias multissensoriais provocam uma motivação individual no aluno e de que forma que o professor pode mediar essa interação e também averiguar como que a motivação pode potencializar outras habilidades cognitivas. Por exemplo, como que ela pode fazer o aluno prestar mais atenção, como que ele pode reter mais conteúdo na memória de longo prazo, qual que é a velocidade que ele vai levar para fazer a tarefa, o que ele estiver fazendo, e com qual qualidade que ele vai fazer aquilo. Então, tudo isso e como que a interação disso com a motivação, né? E para que o aluno tenha um melhor desempenho, né? E um maior aproveitamento no processo dele de aprendizagem. Pode passar. A nossa metodologia, basicamente, é um estudo de abordagem qualitativa e natureza exploratória. Inicialmente, a gente fez essa revisão bibliográfica desses conceitos que a gente falou agora, né? Que são os conceitos mais básicos e muito relevantes. E como eu disse, né, inicialmente a gente fez essa revisão, mas a gente vai continuar fazendo, a nossa pesquisa vai continuar acontecendo, que nem lá do Léo e da Amy, né, a gente vai continuar pesquisando ainda em cima disso, depois a gente vai fazer a nossa pesquisa com seres humanos, né, aplicar mesmo o que a gente viu ali na teoria, e a gente também vai passar lá por todos os trâmites ali da questão do comitê de ética e tudo mais. Pode passar. E quais vão ser nossas implicações pedagógicas? Ressaltar que as habilidades cognitivas são fundamentais para ter sucesso no aprendizado de uma segunda língua, mostrar práticas que tenham em vista o desenvolvimento cognitivo, e, por último, mas não menos importante, as infinitas possibilidades que temos de trabalhar com a abordagem multissensorial dentro da sala de aula. Pode passar. Agora, nos agradecimentos, primeiramente a gente agradece a professora Fabiana e a professora Jaqueline e todo o pessoal do grupo, que são pessoas incríveis. A gente compartilha muitas ideias, aprende um com o outro. E a gente agradece também ao professor Haynes e a Jennings por terem permitido o uso da segunda edição do livro From Talking to Writing, que foi publicado em 2008. A gente gostaria também de agradecer ao Dalem pela concessão de bolsas de pesquisa, né? Muitos de nós trabalhamos como voluntários por algum tempo, e agora alguns de nós temos bolsa,
e essas bolsas são concedidas pelo Dalém, então a gente agradece por isso. Eu queria aproveitar esse slide também para agradecer o pessoal da organização do CEPEL, né? Que a gente ficou o semestre inteiro pensando, meu Deus, será que vai ter CEPEL? Será que vai ter CEPEL? E para mim o CEPEL é um momento de encerramento, assim, é tipo Natal para mim. E esse CEPEL ficou muito bem organizado, muito bem feito. O pessoal tá de parabéns ali, os voluntários, a professora. Então, muito obrigada, pessoal. E é isso, essas são as nossas referências bibliográficas. E é isso, pessoal. Se alguém mais tiver alguma dúvida, algum comentário, ele está no nosso contato, que quiser conversar depois. E é isso, obrigada pela atenção. Bom dia, parabéns. Eu peguei rapidamente o finalzinho da apresentação da Amy, do Leonardo, sorry, então nem pude participar discutindo alguma coisa. Parabéns a todos os envolvidos, né, inclusive os professores, né. Enquanto eu estava assistindo a apresentação de vocês, Julianas, eu achei interessante nessa questão, voltar essa questão da abordagem multissensorial, né? E daí uma coisa que eu até coloquei no chat ali, né? A pergunta, na verdade, é um comentário, ou se alguma de vocês, inclusive os professores, quiser comentar também, né? Tem a ver com os estilos de aprendizagem, logicamente, né? E aquelas, inteligências múltiplas lá, né? Que é uma questão que está sendo até bastante discutida atualmente, né? Se realmente existe essa questão de inteligências múltiplas, bem que eu acho que é muito interessante, né? Eu queria ver se vocês abordaram nesse sentido, né? Alguma coisa relacionada a esses estudos de inteligências múltiplas, né? E também de que forma vocês pretendem, isso daí também para os professores, né? Atuar na prática com essas questões, né? Eu não sei Quer falar, Ju? Pode falar, qualquer coisa eu vou complementando. A questão das inteligências... Fala, Juliana Santos. Fala, não gosta de falar, vai ter que falar também. Se falar Juliana, qualquer um pode falar também. A questão das inteligências múltiplas a gente não usou como teoria no nosso trabalho, a gente focou mais ali na parte dos sentidos mesmo, né? Da visão, da audição. Mas é uma coisa que a gente pode acabar incluindo, né? Que a gente ainda vai continuar na nossa revisão bibliográfica, então, de repente, pode aparecer ainda. Não me parece excludente, né? Só isso, né? É uma coisa a mais, né? Não que vá ser a coisa, né? Sim, sim. É interessante, né? Porque casa bastante, né? Com a questão dos estilos de aprendizagem. Sim, elas são bem próximas. E qualquer outra pergunta? Pode falar, prof. Posso só complementar a questão das inteligências múltiplas? Assim, Márcia, nós tivemos um debate bastante, assim, como é que eu posso dizer, acirrado, né? Numa das nossas reuniões sobre a popularidade, né, da teoria das inteligências múltiplas, principalmente depois da publicação dos livros do Howard Gardner. O problema é que, cientificamente falando, a teoria dele, principalmente, não consegue ser comprovada. A gente consegue comprovar a teoria das inteligências múltiplas por meio de teorias da cognição. Então, a gente fala em inteligência fluida, em inteligência no fator G, em inteligência flexível, né? Então, essas são inteligências que a gente consegue comprovar. Então, para não entrar numa área que, de repente, pudesse levantar um debate muito grande, no sentido de contestar a validade da pesquisa, nós achamos melhor associar a questão da cognição aos estilos de aprendizagem, entendeu? Uhum. Porque, o que acontece com as teorias das inteligências múltiplas? Ela tem um acesso muito grande, porque o livro foi muito fácil das pessoas lerem, entenderem os livros dele de uma maneira em geral, principalmente do Howard Gardner, só que carece de sustentação científica, que não acontece com os estilos de aprendizagem por meio dos sentidos, como bem explicou as duas Julianas, né, a Juliana Reis e a Juliana Souza. Então, a gente
optou por ficar um safe grounds, entendeu? Não, eu achei bem interessante isso, porque, como eu comentei lá, né, está sendo bastante questionado, né, mas tem alguns livros derivados deles que utilizaram a ideia, como aquele do Purta, né, que utiliza, então eu acho isso daí uma coisa que vocês podem, assim, passar pelo lado, mas verificar questões práticas, porque o do Purta, apesar de ele falar das inteligências múltiplas, ele fala bastante também em aplicações diretas no ensino de línguas, né, eu acho que isso que é interessante, né. Então, talvez pudessem, assim, pegar pelas bordas isso daí, né?